Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente para mais uma querida aula. E o tema da aula de hoje, pessoal, é a história do carteiro. Está na página 54 do nosso livro. Então, abram seus livros agora e acompanhem comigo, tá bom? E antes de iniciarmos nossa aula, pessoal, quero que você observe a imagem e também leia, né, a história do carteiro. Vamos lá. Essa figura que passa muitas vezes desapercebido por nós é de uma extrema importância para as nossas vidas, porque ele traz nossas correspondências, nossos pedidos através da internet, e muitas vezes ele passa assim um pouco esquecido por nós. Né? Você está vendo que ele está uniformizado, as cores do Brasil, né? Um uniforme bonito. E ele é uma profissão muito antiga, pessoal, e merece que a gente venha conhecer e venha saber quem é essa figura tão especial que passa por nós desapercebido, mas que quase todos os dias a gente consegue ver nas nossas ruas ou entregando algo em nossas casas. Pois bem, vamos conhecer agora. Este é o nosso querido carteiro. Do carteiro ou também tropeiro, que foi o primeiro entregador de correspondência que o Brasil teve, estafeta, carregador de mala postal e inspetor do serviço postal. Antigos nomes que, com suas peculiaridades, marcaram diferentes épocas da história postal brasileira, sendo cada um reflexo do seu tempo. Ora, estamos começando a entrar na história desse profissional tão importante e tão antigo no nosso grande Brasil. Faça chuva, faça sol, ele entrega cartas, mensagens e encomendas aos seus devidos destinatários, cumprindo um itinerário pré-estabelecido depois de sua ordená-las rigorosamente, né? Ou seja, ele vai cumprir seu itinerário e antes ele vai fazer todo o seu percurso, ele tem que ordenar, né? Os endereços, onde é os devidos locais, para poder fazer a melhor rota, né? Para ele poder trabalhar de acordo com a necessidade de uma forma mais fácil. A profissão na história ou ao longo da história. Rufar de tambores, sinal de fumaça ou pombo-correio, frente à necessidade de se comunicar, dava-se um jeito. No ano de 3000 a.C., mensageiros velozes corriam quilômetros para dar recados a governantes. Ao chegar, recitavam o texto da carta de cabeça, pessoal. Com eles que não sabiam ler, citavam de cabeça. E às vezes era uma mensagem gigante. E ele tinha que lembrar. Haja memória e pernas. Não é mesmo? Não é à toa que a palavra correio deriva de verbo correr. Entenderam? Correio, né? Rápido, vamos correr. O primeiro imperador romano, Otávio Augusto, por volta do ano 10 a.C., decidiu construir estradas para os mensageiros levarem e trazerem as mensagens, já que o império era muito grande. Já os incas, né, mais próximos de nós, povos indígenas que habitaram a América do Sul no século XVI, faziam suas correspondências viajar por uma estrada de pedra entre a Colômbia, o país, né, Colômbia, e o país do Chile, com cerca de 8.000 quilômetros de extensão. A cada 5 quilômetros, um homem esperava o outro que estava por vir e interceptava a mensagem e seguia adiante até encontrar o próximo e assim chegar ao seu destino. Estamos começando a entender a história dessa profissão, tá ok? Então, né, vamos fazer agora uma história, assim, uma breve cronologia. Professor, o que é cronologia? É você entrar na história, né, desde o início até a data presente de alguém, de alguma coisa, de um prédio. Você vai fazer um estudo cronológico. Crono significa tempo, ou seja, eu vou fazer um estudo do tempo daquilo desde o seu início, ou se sumiu, sumiu, né? Do seu passado até onde se acabou, ou do seu passado até os dias atuais. É uma breve cronologia, ou uma longa cronologia, depende do ponto de vista, né? A primeira correspondência oficial brasileira, enviada daqui para o rei de Portugal em 1500, saiu das mãos do navegante Pero Vaz de Caminha, contando as maravilhas do país recém-descoberto por Pedro Álvares Cabral.
Da carta de caminho até a criação do primeiro correio brasileiro, passaram-se 173 anos. Em 1673, era criado o Correio-Mó das Cartas do Mar, que não resolveu o problema de ligação postal entre Brasil e Portugal, já existente e preocupante. A primeira agência postal é criada no mesmo ano na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e o serviço de caixinhas postais passa a ser instituído em 1801, tá bom? E, meus alunos, em 1844 é criado o serviço de entrega de correspondências a domicílio, né? E em 1927 inicia-se o transporte de correspondência via aérea entre a América do Sul e a Europa. É uma data de um marco muito importante que começou as correspondências internacionais, começaram a ganhar vida, né? Ganhar propriedade para as pessoas poderem realizar as suas transações postais, né? De uma parte a outra entre os continentes, principalmente aqui da América do Sul. 3 anos mais tarde, o então presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, instituiu o Departamento de Correios e Telégrafos, né, o DCT, que originaria a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, tá bom? Criada em 20 de março de 1969 e responsável pela prestação de serviços postais, recebendo e despachando para todo o Brasil. Viu? Essa é a nossa cronologia, você está entendendo, né? O que é cronologia, meus alunos? É a evolução ao longo do tempo de alguém, de uma instituição, de um objeto, né? Como, por exemplo, professor, me diga a ordem cronológica dos iPhones. São os modelos, do primeiro ao atual. É uma cronologia daquilo, tá entendendo? E falamos agora um pouco dos Correios. E agora vocês podem ver essa imagem, tá bom? Que é a data comemorativa do Dia do Carteiro. Foi uma homenagem da própria empresa Correios para essa grande figura de Sorriso Largo, que faz parte do nosso dia a dia, por mais que nós não venhamos a atentar a eles. No dia 25 de janeiro é comemorado o Dia do Carteiro, esse profissional, né, que trabalha com o ramo postal e que já faz parte das nossas vidas, tá bom? Essa também é uma homenagem do seu professor para eles, né? Eles são importantes e temos a nossa gratidão pelo seu trabalho. Vamos falar um pouco desse dia, né? Então, um especial para essas figuras, né, únicas. O Dia do Carteiro é comemorado anualmente no dia 25 de janeiro e homenageia uma profissão, uma das profissões, né, mais antiga do que muitos imaginam. Em 2016 se comemoram 353 anos de atividade postal no Brasil. É muita coisa. São quase mais de 3 séculos. Ou seja, é uma função, assim, uma profissão antiga, né? Não estou falando que eles têm 353 anos, não. Estou falando que a indústria postal no Brasil é bastante antiga, assim como essa profissão também é bastante antiga. O dia 25 de janeiro foi escolhido como o Dia do Carteiro, porque foi nessa data que o Correio-Mó foi criado no ano de 1663, tá bom? Luiz Gomes da Mata Neto foi o nome do primeiro carteiro do Brasil. Viu? São datas importantes. A data da criação foi 1663 aqui no Brasil. E Luiz Gomes da Mata Neto foi o nome do primeiro carteiro do Brasil. Ele já atuava como Correio-Mó em Portugal, passando depois a ser responsável no Brasil pela troca de correspondências da corte portuguesa. Ou seja, ele foi instituído em 1663, no dia 25 de janeiro, em Portugal. E depois veio para o nosso querido Brasil também fazer parte da parte postal que o Brasil estava necessitando na época.
A profissão de carteiro, tal como a conhecemos hoje, só apareceu em 1835, quando começaram a entregar correspondência nos domicílios, viu? Desde a data que ele foi criado e da sua história de 353 anos, foi um intervalo, ou seja, foi uma demora muito grande até criar o carteiro, como vemos hoje. No caso, ele foi instituído em 1663, mas a profissão, né, o homem levando as cartas para os domicílios, foi em 1835, quando começaram a entregar correspondências nos domicílios. Já começaram a entender melhor, né? Cronologia significa tempo da evolução de algo de alguém ao longo até a data presente. Até essa data, as pessoas usavam mensageiros, bandeirantes e até escravos para levarem suas mensagens de um lugar para o outro, tá bom? Essa profissão também veio nos ajudar um pouco com a sociedade, né? As pessoas pagavam mal as pessoas também para levar suas mensagens. E ele veio para instituir um padrão, veio para ajudar, né? Sendo remunerado, veio, né, ofertar os seus serviços para a sociedade que sempre precisou do serviço postal. O carteiro veio, né, contribuir com sua presença até os dias de hoje para nos ajudar sempre. No nosso livro, né, temos a dica de filme que eu quero que vocês assistam, está no nosso livro, chamado La Poste. Este filme é de 2013, tá bom? É uma animação em 3D que conta a história de um carteiro que tem a missão de levar uma mensagem quase que impossível, e é muito legal porque ele passa por várias e várias aventuras até conseguir, não vou dizer, vocês têm que assistir, tá bom? Também é uma atividade para vocês realizarem em casa, uma atividade de cunho de apreciação artística, porque é um desenho cheio de efeitos visuais, muito rico nos seus gráficos, nos seus traços, nos seus ombreamentos, nos seus detalhes, e que vale a pena sim ser estudado, ser assistido, porque é um trabalho de excelente qualidade, até mesmo para a data de 2013, ele estava muito, muito, muito bem feito, né, e merece sim ser assistido por nós. Já a nossa atividade, pessoal, ela vai se encontrar nas páginas 56 e 57 do nosso livro, tá bom? Na página 56, também vinculado à parte de experimento artístico, né, que você pode também realizar com a arte postal, é fotolibras. Professor, o que é fotolibras? Você vai criar uma imagem e associar as letras da língua brasileira de sinais, entendeu? A de amor, aí você vai botar a mãozinha e vai associar a imagem àquela mãozinha. Você vai desenhar a mão e o desenho igual está no livro, mas você vai criar o seu alfabeto. Não é obrigado a ser A de amor, você pode criar sei lá, um personagem de desenho animado, de anime para o A, e para o B eu vou criar um animal que não existe, apenas na minha imaginação para o B, mas que isso venha a servir de ajuda para as pessoas a aprender melhor, assim como foi feito no exemplo da nossa página 56. E também a atividade de assistir o filme sobre a profissão do carteiro. É dica de filme, que também está no nosso livro. E as atividades de experimento artístico da página 56 e da página 57. De novo, da página 56 é também um experimento artístico de desenho ou colagem. Você vai pegar o alfabeto da língua brasileira de sinais e vai criar um desenho para associar a cada letra. Você vai desenhar a mãozinha. A é a mão aberta, né? Espalmada com o polegar próximo ao indicador. Aí você vai criar um desenho associado a ele. O B, vou desenhar o gás, né? O gás aqui de casa, associado ao B. Mas aquele desenho tem um sentido para a pessoa absorver melhor as letras da nossa linguagem de Libras, tá bom? Na página 57, é outra atividade bastante legal chamada cartas de brinquedo. Você vai pegar alguns objetos, ou até mesmo pequenos brinquedos, brinquedos em miniaturas. Você vai pegar uma cartolina ou uma folha A4, se você não tiver com tanta paciência, mas eu indico a cartolina porque fica muito bonito.
Vai criar um desenho a seu gosto, né? Vai criar um remetente, porque é como se fosse uma arte postal ainda, cartas, né? Cartas de brinquedo. E vai colar objetos, né? Naquele desenho. Você pode trabalhar com a cola de isopor. Então você pode fazer o desenho e preencher com o objeto que você quer com cola de isopor. Tá bom? Aquela cola que gruda mesmo o objeto no papel, na cartolina. E vale muito a pena, porque também tem um exemplo na página 57, eu quero que você observe a imagem do exemplo e faça, né, o seu desenho, a sua criação baseado no que está no livro. Também vai ser uma atividade muito fácil e muito legal de fazer. A aula de hoje vai ficando por aqui, espero que todos tenham gostado. Agradeço a presença de todos e bons estudos. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.